Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos desenhar um rosto juntos. Eu vou usar como referência esses dois desenhos aqui que eu fiz para treinar para esse vídeo. É exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês duas coisas: como aplicar a sombra de uma forma simples, de uma forma planejada, a forma como eu gosto de desenhar, e também como fazer para eliminar aqueles traços do esboço, né, os riscos do rascunho que você fez. Afinal, o desenho realista ele não possui contorno, né? Então vamos lá, os materiais estão aqui. Os materiais que eu vou usar são extremamente básicos. Eu basicamente vou usar esses dois: um pincel, se você prefere usar um esfuminho ou mesmo um cotonete, se você gosta de desenhar uma superfície mais lisa, aí vai do seu critério, mas é basicamente o que eu vou usar: o pincel e um lápis Faber-Castell básico. No caso eu vou usar um lápis 8B. Mas por que eu vou usar um lápis 8B? Porque eu percebo que muita gente tem medo de escurecer o desenho e medo de usar lápis com uma intensidade maior, lápis mais escuros. Então eu vou fazer esse desenho inteiro com o lápis 8B. Inclusive muita gente tem medo de sujar o desenho, né? Borrar o desenho. E eu vou fazer o desenho com o lápis 8B, todo ele com o lápis 8B, para mostrar para vocês que não tem por que ter medo desses lápis, né? Se você prefere usar um 4B ou mesmo um 2B, se aplica a mesma coisa que eu vou mostrar aqui. Eu gosto de desenhos bem carregados, com bastante sombra, né? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar fazendo aqui do lado o rascunho do desenho. Vamos lá. Bem, eu acho que isso aqui é o suficiente. Eu gosto muito de fazer assim a mão livre e depois ir corrigindo o que eu vejo que precisa corrigir. Se você tem dificuldade para fazer esse esboço, pode colocar o papel aí em cima do computador, porque o importante desse vídeo, a minha proposta aqui, é mostrar como eu faço a sombra, o sombreamento e depois todo esse traço, como fazer para depois todo esse traço desaparecer. Beleza? Então, se você tem dificuldade, pega um tempinho aí para você, faz um rascunho básico e depois a gente segue com o desenho. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a aplicação da sombra. Eu vou começar por essa região do nariz. Vamos começar pelo nariz. Aqui embaixo a gente vê que a sombra ela é bem forte. Aqui dos lados ela é bem intensa e ela vai ficando mais clara conforme vai subindo, certo? Aqui a gente tem uma região mais clara, aqui um pouquinho mais escuro, aqui até um pouquinho ainda mais escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis e eu vou começar a aplicar a sombra dessa forma. Vamos começar por aqui, ó. Eu vou passando o lápis de leve, delicadamente, né? E eu vou vendo, eu vou aplicando e vou vendo como é que fica. Eu acho que na hora que eu passar o pincel nessa região, vai ser o suficiente para chegar nessa sombra. Aqui embaixo ela é mais leve, então eu vou aplicar mais leveza nela. Aqui. Certo? Sempre com bastante delicadeza na mão. Tá bom? Aqui essa parte ela tem uma sombra mais intensa. Então o que eu vou fazer? Aqui eu já vou colocar um pouquinho mais de pressão. E começar a sombrear também de forma leve, né? Mas já que aqui vai uma sombra mais pesada, eu coloco um pouquinho mais de pressão no lápis. Vocês vão ver a diferença que faz quando a gente aplica o esfuminho ou o pincel, né? Quando faz o esfumaçado. Aqui embaixo do nariz a sombra é bem intensa, então eu vou aplicar mais pressão nessa região.
Bem, eu acho que por enquanto é o suficiente. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar o pincel e eu vou começar a esfumaçar. Você vai ver que isso já vai começar a dar uma aparência legal para o desenho. Esse sombreado, o contraste entre o claro e o escuro é o que dá profundidade para o desenho e é o que dá naturalidade para o desenho, né? Deixa ele mais realista. Então vamos ver como é que fica. Bem, eu fiz o esfumaçado aqui nessa região. Eu percebi que pode ser um pouquinho mais escuro e eu preciso fazer aqui um contraste entre essa região clara e essa região mais escura. Aqui está muito seca, né? Essa divisão. Então, o que a gente faz? Aqui também pode ser um pouco mais escuro e aqui em cima também. O que a gente faz? A gente pega o lápis e mesma coisa. Aplica mais um pouco e depois dá uma esfumaçada. Bem, acho que desfumaçado está bem, tá bom por enquanto. Ó, aqui no canto, conforme eu esfumacei, ele sujou um pouquinho para o lado. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada. Você pode fazer com uma borracha normal, com essa borrachinha mono zero. Só dar uma limpada em volta, que aí já fica mais bonito. Cuidado quando você for passar a mão no desenho, para não espalhar o grafite nele inteiro. Uma dica, se você escurecer um pouco demais a região, mais do que você queria, o que você faz? Com uma borracha normal, você pode apontar ela, tem muita gente que corta a borracha para deixar ela uma ponta nela. Para fazer isso, eu gosto de usar a borrachinha mono zero. Você vem na região que você escureceu um pouco demais e você vai dando um toque com a borracha. Dessa forma que você vê que ele vai tirando o excesso que você colocou. Eu não estou apagando, eu estou corrigindo. Tanto que se eu fosse apagar essa região, poderia até danificar a folha. Bem, acho que está bom, vou dar só uma passada com o pincel aqui. O nariz, por enquanto, ele está bom, depois a gente vai voltar nele. A gente vai fazendo por partes. Quando a gente fizer esse lado do rosto, esse olho, a boca, a gente vai percebendo o que a gente precisa fazer na área que a gente já desenhou. Então vamos lá, vamos começar por essa parte mais escura acima do olho, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Como é que está na referência? Ele começa mais escuro, né? Então eu vou marcar aqui. Ele vai do mais escuro para um claro que também é escuro. Toda essa região aqui é bem escura, né? Do lado do nariz aqui ele é bem escuro e ele faz um contraste para um mais claro no centro. Então primeiro eu vou passar o lápis um geral assim e deixar as extremidades mais intensas. Aqui a gente tem essa área da pálpebra, né? Então eu estou passando o lápis aqui para depois dar uma esfumaçada. Essa região aqui vai ser bem escura, é quase praticamente preta. E agora o que a gente faz? A mesma coisa que a gente tem feito até agora. Vamos esfumaçar. Eu acho que aqui é o suficiente, mas a gente vê que acima da pálpebra dela tem mais
sombra, né? Então eu vou aplicar um pouquinho de grafite aqui, um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo também, porque isso vai dar um efeito bacana de profundidade quando a gente passar, der uma esfumaçada. Bem, eu acho que nessa região, por enquanto, é o suficiente. Vamos para a parte inferior. Depois eu vou voltar aqui e fazer os cílios dela. Deixa eu só dar uma demarcada onde que vai ser. Então, essa região é mais escura e vai ficando mais claro. Então, eu vou aplicando a mesma coisa que a gente tem feito até agora. Eu acho que assim é o suficiente. Vamos aplicar o esfumaçado para ver como é que fica. Ainda ficou muito claro o que que a gente faz. A gente pega o lápis e mesma coisa, vamos aplicar um pouquinho mais de grafite. Bem, acho que por enquanto é só. Eu vou dar só uma limpadinha aqui com a borracha. Vamos fazer esse pedaço da sobrancelha, ela é praticamente pintada de preto. Acho que esse lado ele tá bom. Eu vou agora aplicar os cílios dela. Os cílios dela são bem escuros, né? É praticamente pintar de preto nessa região. Então é o que eu vou fazer. Acho que dá para deixar ele um pouquinho ainda maior. Bem, por enquanto é só. A gente vê que é o seguinte, quando eu escureci essa parte, o nariz, ele acabou, eu senti que o nariz ficou claro demais. Então o que que a gente faz? A gente volta aqui para o nariz e aplica um pouquinho mais de sombreamento nele. Assim a gente vai regulando o desenho. Agora uma dica do que eu costumo fazer, tem gente que não gosta disso, tem gente inclusive recomenda que não, não se faça isso, eu gosto. Quando eu estou passando um sombreado numa região como essa, e alguns risquinhos eles não desaparecem com o esfuminho ou com o pincel, eu venho e dou uma passada de leve com o dedo por cima. Mas bem de leve mesmo, não é? Tem gente que já esfrega o dedo no desenho inteiro, mas não, bem de leve. Ó, inclusive sujou bem pouco o meu dedo, tá vendo? Que isso dá uma esfumaçada de leve geral por cima e acaba eliminando alguns tracinhos. Bem, acho que por enquanto é o suficiente. Vamos passar para o próximo olho. Mesma coisa, eu vou começar por essa região do olho aqui, vou focar nela. Então aqui é uma região com uma sombra mais escura. Então vamos aplicar o grafite e a gente vai vendo como é que fica. Bem, aqui acima do olho a gente tem uma região
aqui vai ser mais aqui para baixo mais claro e aqui embaixo da sobrancelha mais escuro. Então, vamos passar o grafite e a gente vai regulando se a gente acha o suficiente, se a gente acha que tem que aplicar mais. Por enquanto, aqui nessa região é o suficiente. Sem fazer o olho embaixo, eu acho que a gente não vai ter muita noção do que continuar em cima. Então vamos partir para o olho. Bem, essa linha, como dá para perceber nessa referência, essa aqui eu acho que está melhor, ela começa mais escura e depois ela fica bem fininha, né? Quase apagando. Então foi o que eu fiz aqui, uma linha mais grossa, né? E assim a gente começa a sentir o restante, o que precisa ser feito. No caso aqui eu acho que precisa escurecer um pouquinho mais. Então eu vou aplicar bem de leve o lápis por cima. Bem, antes de seguir em frente, vamos preencher essa sobrancelha. Eu vou pegar marcar só o contorno que eu quero fazer ela. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo os pelos mesmo, na direção dos pelos da sobrancelha, e eu vou preencher ela dessa forma. Lembrando, aqui a gente não vai fazer nenhum detalhe. A gente não vai trabalhar em detalhes, é só para mostrar como aplicar esse sombreado e como consequência, as linhas do contorno, as linhas do esboço, elas desaparecem. Né? Então, os detalhes a gente não vai fazer aqui, mas vamos dar um efeitinho aqui na sobrancelha. Depois que você esfumaça ela, você já vê que dá um efeitinho divertido para ela. E a gente vai corrigindo. Sempre que você vai aplicando, você vai percebendo que uma área você precisa colocar mais, que uma área ficou em branco, e aí você vai corrigindo conforme você vai desenhando. Por exemplo, aqui nessa região eu achei que a sombra foi um pouquinho para a direita demais, ela tem que ficar mais perto da extremidade do olho. Então eu venho com a borrachinha e vou dando um retoque nela. Tá vendo? Eu não estou apagando, não estou pondo força para apagar, eu estou de leve aplicando a borracha e assim corrigindo o que eu quero corrigir. Agora eu vou aplicar o pincel e eu acho que está mais próximo do que eu tinha em mente. Agora, antes de fazer os cílios dela, vamos fazer uma parte que eu acho muito bacana de desenhar, que é a maçã do rosto dela. Você vê que aqui na sombra, a sombra ela desce aqui por todo o lado direito, né? E ela faz o contorno da bochecha dela, né? Então é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, mesma coisa, vamos começar de leve com lápis, fazendo esse contorno. Aqui, essa região onde é mais clara, ela não é totalmente branca. Então eu vou passar bem de leve o lápis por cima e continuar escurecendo um pouco a região que eu quero
que seja mais escura. Aqui dá para perceber que ela tem como se fosse uma marca de olheira, né? Não sei se é exatamente isso, mas enfim. Nessa região ela é um pouquinho mais escura, então a gente faz a mesma coisa. Ó. Vamos aplicando de leve nessa região onde vai ser mais escura. E a gente vai sentindo para ver como é que fica. E sempre pensando como é que vai ficar na hora que você for esfumaçar. Para essas regiões com mais espaço para preencher, eu vou usar esse pincel mais grosso para dar uma agilizada. É claro que você pode ir aos poucos com um pincel fino, com esfuminho fino, e assim ir preenchendo aos poucos. Eu gosto de usar um maior assim, porque aí dá uma agilizada, ele tem ele pega um espaço maior e olha como fica. A gente deu a esfumaçada nessa região. O que eu concluí disso? Aqui ainda está muito claro, aqui também ainda está muito claro, e essa região aqui da olheira, ela não foi, ela acabou se apagando quando esfumaçou. Né? Então o que eu vou fazer? Vamos dar uma pequena aplicada de grafite para escurecer um pouquinho mais essa área, um pouquinho mais intenso aqui nessa região. Ela quase não aparece, mas é um detalhe que dá uma naturalidade legal. Aqui não ficou tão evidente, mas aqui ficou bacana. Então vamos fazer isso. E essa região toda aqui de baixo, ela poderia ficar mais escura, ela é bem mais escura. Né? Então vamos aplicar mais grafite nela. Bem, antes de seguir em frente, vamos preencher esse olho para já dar um toque natural aí para o olhar dela. Aqui no finalzinho do olho ela tem um risquinho para a direita, que dá uma puxada no olho. Vamos preencher com os cílios. Quando você for preencher os cílios, lembra, não faça os cílios muito paralelos um ao outro, seguindo exatamente a mesma direção. Os cílios, eles se cruzam. Normalmente eu faço os cílios nessa direção e depois eu faço numa direção um pouquinho mais torta para fazer com que eles se cruzem. Isso dá um toque legal para o desenho. Agora vamos dar uma esfumaçada nela. Aqui ela tem um contorninho debaixo dos cílios, a gente vai colocar bem de leve também e dar uma esfumaçada. Aqui ficou uma região um pouquinho mais escura do que eu queria. Para não parecer uma mancha no desenho, eu vou dar só um toquinho com a borracha, que ela já desaparece. Aqui eu acho que ficaria interessante a gente aplicar um pouquinho mais de grafite, deixar um pouquinho mais escuro, para marcar bem a maçã do rosto. Bem, agora a gente vai fazer bem essa demarcação, que vai separar a bochecha da região dos lábios, e isso é bom para a gente, inclusive porque a gente vai separando o desenho por partes. Né? Então eu vou passar de leve. Ela tem um sombreado mais intenso próximo ao nariz, então é isso que eu vou fazer. Colocar um pouquinho mais de pressão aqui nessa região, né? E ela vai perdendo força conforme ela vai descendo. Vamos ver, isso aqui eu acho que já
é o suficiente. Eu nunca faço só o risco, depois que eu faço o risco eu passo um pouquinho nas extremidades, que aí vai ter grafite suficiente para você na hora de esfumaçar, criar aí um esfumaçado bacana e um contraste bacana entre o escuro e o mais claro. Ó, vamos lá. Não foi o suficiente, aqui ficou muito claro, então a gente vem e aplica com lápis. Bem, acho que por enquanto aqui está o suficiente. Vamos para o outro lado. Vamos começar embaixo do nariz, essa regiãozinha aqui, que é a continuação aqui da maçã do rosto dela. Primeiro passar um contorno. Ela é um pouco mais clara que essa região e ela fica mais clara conforme se aproxima do nariz. Então vamos aplicar isso com lápis. Antes de esfumaçar, vamos fazer essa parte da sombra do nariz dela. Aqui é uma linha já mais seca, né, para baixo. E essa região é bem escura, ela é praticamente pintada de preto mesmo, né? Então vamos lá. Essa região aqui ela é bem mais escura, então vamos escurecer bastante. A sombra do nariz dela, como a luz parece estar vindo nessa direção, a sombra do nariz dela, ela vem daqui e faz quase um triângulo com essa região. Aqui mais para baixo a gente deixa mais claro, que aí vai fazer um contraste bacana com a região mais clara. Eu acho que por enquanto é o suficiente. Vamos passar um pincel. Bem, acho que é o suficiente. Vamos para essa região que é mais clara, né? Eu acho que antes de ir para ela, na verdade, vamos começar pelos lábios, né? Porque é nos lábios que vai sair parte da sombra, então vamos começar por ele. O lábio ele é bem escuro, essa região aqui é mais clara e acima ela é quase pintada de preto, né? Então a gente vai fazer isso. Vamos aplicando e vendo como é que fica. Vamos fazer a linha da boca. A linha da boca ela é bem escura. Então eu vou aplicar aqui sem medo. Ela vem até aqui e ela tem uma covinha um pouquinho na diagonal. E é nessa covinha que a gente vai passar a sombra dos lados. Aqui o lábio ele pode ficar um pouquinho maior, então vamos deixar ele um pouquinho maior. Lembra, é sempre o caso de você ir analisando, vendo se precisa melhorar aqui, se precisa melhorar ali. Eu acho que o lábio ele pode ser um pouquinho mais gordinho aqui em cima. Bem, acho que por enquanto é o suficiente. Vamos esfumaçar. A partir daqui a gente já consegue preencher essa região aqui. Então vamos lá. Da onde está saindo a sombra? A sombra ela sai bastante dessa parte da covinha, né? O que dá uma certa profundidade. E um pouco além dos lábios dela, né? Então eu vou aplicar um pouquinho assim e um pouco em volta aqui dessa demarcação que a gente fez. E vou passar no geral bem de leve o lápis, porque afinal não é completamente branco, né? E aí a gente vai sentindo, vamos ver como é que fica. Bem, aqui eu percebi que essa sombra está um pouquinho
seca demais, o que fica bom, não fica ruim não, mas vamos seguir a referência e colocar um pouquinho mais de esfumaçado dessa sombra, né? Então vamos preencher um pouco aqui. Toda essa região, na verdade, ela precisa escurecer um pouquinho mais. Então vamos fazer isso. Em volta da covinha dela também dá para escurecer um pouquinho. Então vamos aplicar. E toda essa região aqui eu vou passar bem de leve o lápis. Eu acho que por enquanto tá bom. Agora vamos para o lápis, vamos pro lábio inferior. Mesma coisa, aqui essa região ela é mais escura, vou fazer só o contorno da onde eu vou desenhar, né? Essa região aqui é a região que é mais clara, onde inclusive eu vou colocar um detalhezinho de luz só para ficar bacana. Então aqui vamos começar a aplicar aqui de forma com mais pressão, mais intensa. E no resto a gente vai aplicando com mais delicadeza. Eu vou deixar essa região bem clara, porque é onde a gente vai fazer um efeito de luz. Vamos começar a esfumaçar, a gente vê como é que fica. Antes de aplicar a luz, eu vou mostrar para vocês como fazer. Vamos escurecer aqui em volta, vou deixar uma regiãozinha mais clara, para depois a gente fazer esse efeito legal de luz. Na verdade, do jeito que está, já passa uma ilusão de que tem uma luz tocando na umidade do lábio dela, né? Vamos ver. Acho que por enquanto é bom. Aqui o lábio inferior ficou muito para frente. Eu vou dar uma corrigidinha aqui com a borracha. Ó. Agora vamos lá. A gente fez o lábio dessa forma. Vamos ver. Precisa fazer mais alguma coisa nele. Acho que a proporção tá boa. Vou trazer só um pouquinho mais para cá. Isso. A proporção tá boa. Eu vou pegar essa borrachinha monozero. Se você usar borracha com uma ponta, alguma coisa assim, essa borracha ela é maravilhosa. Eu sempre falo dela nos vídeos. Eu vou usar ela para fazer uns picos de luz aqui no lábio, como a gente viu aqui. Olha que bacana que fica. Certo? E aqui no restante eu vou fazer alguns riscos verticais. Isso já é o suficiente para dar uma ilusãozinha bacana. A proposta desse vídeo não é fazer o detalhe, então não vamos perder muito tempo nela. Vocês entenderam como que eu faço. Agora a gente vai para essa parte final, que é o queixo dela, né? Quer dizer, abaixo do lábio inferior, acima do queixo, onde é uma região que tem bastante sombra. E a gente vai aplicar da mesma forma que a gente fez até agora. Vou dar uma última limpada aqui em volta do desenho. Essas partes que deu uma sujadinha, né? E eu acho que é basicamente isso. A partir desse momento, o desenho ele está longe de ser, mesmo que a gente estivesse desenhando só esse rosto, ele está longe de ficar pronto.
que a gente faria? A partir desse momento, a gente começaria a ajustar, a ver o que a gente fez que foi diferente da nossa referência, o que dá para melhorar. Por exemplo, aqui, esse olho aqui ele podia ser um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais largo. Então, eu vou trabalhar nele para trazer ele um pouco mais para o lado, né? O que mais? O nariz dessa referência aqui está um pouquinho mais gordinho que esse. Por quê? Então, vamos melhorar. Talvez seja a aplicação da sombra. Então, a gente vai aplicando um pouquinho mais de sombra. Depois que a gente faz isso, a gente vai para os detalhes do desenho. E aí os detalhes do desenho, por exemplo, a textura da pele. Tem vários jeitos de fazer textura da pele. Os fios da sobrancelha, usando a borracha. Você vai fazer os fios brancos dos cílios, que dá um efeito muito bacana para o desenho. Também é legal. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês um desenho que eu fiz há um tempinho atrás. Deixa eu ver se ele está alinhado com a câmera. Isso. Aqui é a mesma coisa. Eu fiz exatamente da forma que a gente fez esse rosto. Eu desenhei essa mulher da mesma forma, aplicando, e aí você vai esfumaçando, aplicando, vai esfumaçando, para depois fazer, por exemplo, o fio por fio do cabelo, fazer a textura, enfim. E depois você vai continuando o processo. Quanto mais tempo você investir no desenho, mais detalhes você vai conseguir colocar nele, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu espero que tenha dado uma ideia aí para vocês. O principal é o seguinte, você vai aplicando e vai dando esfumaçado, vai aplicando, vai dando esfumaçado. E aí você vai regulando, vai vendo onde está melhor. Por exemplo, aqui eu percebi que essa região do nariz aqui está um pouquinho, aqui talvez ficou um pouquinho escuro demais, o que está dando um pouco mais de profundidade, deixando o nariz maior, por exemplo, né? E aí você vai regulando, você vai vendo, vai ajustando, vai vendo e vai ajustando. Eu falei no vídeo que aqui a gente ia ver como fazer para aplicar a sombra e também como eliminar os traços. E aí eu falo para vocês viram em algum momento eu apagando os traços? A resposta é não, porque eles basicamente desapareceram conforme eu fui fazendo o desenho. Então é basicamente isso. Dessa forma você consegue aplicar em qualquer rosto que você estiver desenhando. É uma forma simples, é uma forma planejada, que você vai pedaço por pedaço, você não vai fazer o desenho inteiro, e eu acho que ajuda muito, é um jeito bem bacana aí de você fazer o seu desenho. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que tenha te dado aí um norte de como eu faço isso. Eu não tenho dúvida que deve existir muitos outros modos de fazer isso. Essa é a forma como eu aprendi, a forma como eu gosto de desenhar. Aqui a gente levou, sem o falatório todo, eu acho que esse desenho duraria aí uns 40 minutos para chegar nesse ponto. E, é claro, tem desenho que eu já levei mais de 100 horas para fazer. Ou seja, você vai aplicando, vai fazendo detalhes. Quanto mais tempo você investe, mais detalhes você consegue colocar no seu desenho. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você desenhou junto comigo, me mande o desenho, que aí a gente conversa, troca uma mensagem para ver se você ainda tem dúvida. O que você sugere que eu faça a seguir, o que eu ensine a seguir, né? E é basicamente isso, pessoal. Obrigado para quem ficou comigo até agora, e não deixe de se inscrever aí no canal, curtir o vídeo, porque com certeza ajuda muito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!